Quem você pensa que é? O tema de hoje é para falar um pouco sobre a minha história. Quem eu penso que eu sou para falar sobre superação de perturbações emocionais. Então hoje vocês vão saber quem é Renan Martins. Tudo começa quando a minha incapacidade de fazer as coisas simples do dia, como responder um e-mail, como preparar uma proposta, na época eu trabalhava na área comercial, como ir na mesa de um colega tratar de um projeto, ligar para algum cliente ou fornecedor, coisa simples que era corriqueira da minha função, eu começo a não fazer mais. Mas não porque eu não queria, eu simplesmente travava na frente do computador. Aí vinha uma angústia, uma vontade de chorar às vezes, eu ficava desesperado. Isso foi se acumulando. Dias que eu não estava angustiado, eu estava inquieto, querendo conversar com todo mundo, atrapalhando os engenheiros do meu lado. Então eu ficava muito nesse ciclo. E eu percebendo isso, não conseguindo produzir mais, foi o basta para que eu fosse buscar ajuda. E eu não fazia a mínima ideia do que era o problema, do que me causava tudo aquilo. Eu fui buscar ajuda sobre inteligência emocional, sobre como ter mais foco, como ter mais organização, disciplina, porque o que eu conhecia de mim mesmo era de alguém indisciplinado e desorganizado desde a infância. Eu só não sabia naquela época que era possível você ser desorganizado e indisciplinado e ainda assim ter foco e determinação. Antes de eu perceber esses sintomas, essas consequências que estavam gerando comportamentos que iam totalmente contra aquilo que eu desejava para mim, ou seja, eu desejava ter uma vida em família, eu desejava prosperar financeiramente, eu desejava crescer profissionalmente, só que os meus comportamentos iam totalmente contra aquilo. Então, como que alguém que quer ter uma família bacana grita com as filhas? Como que alguém que quer ter um bom relacionamento com a esposa, de alguma forma desrespeita a esposa, bebe, enche a cara, além de outros vícios que ao decorrer dessa história vocês vão saber. E como que alguém que quer ser um grande empresário ou alguém importante dentro das empresas, alguém de, vamos dizer assim, que prosperou profissionalmente, não consegue executar tarefas básicas do dia a dia. Então, antes de eu chegar nesse ponto, todas essas minhas, vamos dizer assim, essas áreas da vida, eu sustentava com muito esforço. Para eu me manter alegre era muita bebida, para eu me manter produtivo tinha outros vícios atrelados, como por exemplo masturbação. Então sempre foi muito sacrificante para que eu pudesse me manter rumo àquilo que eu tinha como objetivo, focado nos meus objetivos, focado, que eu diria, nem sempre executando da melhor forma, mas indo na direção. Porque você está focado não significa que você está fazendo a coisa correta, significa que você está indo na direção. O foco tem muito a ver com isso. Então, antes de eu perceber tudo isso, a minha vida era regada a álcool, ao vício com masturbação, como eu disse para vocês, que começou lá na infância, com 11 anos de idade. A minha vida era basicamente aos trancos e barrancos. Tudo era na explosão, em casa com minhas filhas, tudo na explosão. Com a minha esposa eu não queria entender muito bem o que se passava com ela, eu não respeitava ela no sentido sexual da coisa. Então tudo era sempre muito tenso, tudo era sempre muito intenso. E aí, para as pessoas, parecia que eu era alguém arrojado. Eu vivia mudando de emprego. Vira e mexe eu estava fazendo entrevista em outras cidades, às vezes em outro estado. Vira e mexe eu estava fazendo algo que parecia para as pessoas que eu era alguém muito dinâmico, alguém bem sucedido, alguém, nossa, aquele lá, olha, tá fazendo as coisas, aquele cara pega e faz. E na verdade, dentro de mim não era isso que estava acontecendo. Dentro de mim eu fazia todo esse movimento para fugir da dor, para fugir do sofrimento emocional. Então eu tinha que estar aceso o tempo todo. Mas, obviamente, isso tudo que eu acabei de dizer era antes de eu entrar num processo de queda, que foi a minha primeira queda em 2014. Ali os vícios já não supriam mais essa energia, essa gana por fazer as coisas. Ali os vícios não faziam com que eu continuasse dinâmico, muito pelo contrário. Como eu disse, ou eu estava às vezes em estado de inquietude, não produzindo e atrapalhando as pessoas, ou eu estava num estado de angústia, em que eu simplesmente me fechava, me calava, e aí vinha aquele vazio, aquela vontade de sumir do mapa, às vezes vontade de abandonar a família,
às vezes vontade de não fazer mais nada, simplesmente de não estar ali, de não estar vivo mais. Então, essa foi a fase antes até chegar nesse extremo da minha queda em 2014. Um dos maiores erros que eu cometi nesse processo para tentar voltar, para tentar ser ativo. Na verdade, eu não me lembro alguma época em que eu fui ativo de forma saudável, tá? Eu lembro eu dinâmico e ativo, mas sustentado por vícios e por comportamentos totalmente destrutivos, que é um contra aquilo que eu desejava para mim, né? Então, maiores erros, eu vou enumerar dois aqui. Vou começar pelo mais básico, eu vou te falar qual é o grande erro, eu acho, do processo de superação do mundo. Então, o mais básico, do meu ponto de vista, é você olhar para comportamento. Então, eu passei anos tentando mudar comportamento, no sentido mais básico da coisa. Então, se eu quero parar de gritar ou de xingar alguém no trânsito, ou de ficar nervoso no trânsito, revidar uma fechada, revidar alguém que não deu seta, alguém que te xingou, respira fundo, medita, para controlar o comportamento, para controlar aquela carga que vem que dá vontade de você reagir. Esse foi um dos maiores erros que eu cometi e que as pessoas vão cometendo. Por que esse é um grande erro, né? O comportamento é um resultado. O comportamento é um resultado. E de onde surge o comportamento? O comportamento surge de uma base muito enraizada, bastante fundamentada, que são as nossas emoções. E quando eu falo de emoções, eu não estou falando de tristeza, raiva, alegria, medo, não estou falando dessas emoções. Eu estou falando de emoções que estão atreladas a memórias emocionais, estão atreladas a valores, estão atreladas a crenças, que eu chamo de convicções, né? Esse pacote, valores, crenças, percepções, tudo aquilo que compõe aquilo que a gente acredita como ser certo, errado, bom, ruim. Então, quando eu ataco o comportamento, é como se eu estivesse podando uma roseira. Então eu tento controlar aquela fúria no trânsito, tentando meditar, respirar fundo, aí eu podo aquele comportamento. Mas eu podo a ponta da roseira, a roseira não morre, ou seja, aquele comportamento, ele por si só não morre. Vai nascer outros comportamentos, que eu estou reprimindo algo dentro de mim. Porque o que gera o comportamento, a faísca do comportamento, além dos gatilhos externos, né, que é o trânsito caótico, por exemplo, alguém mal educado no trânsito, por exemplo, além desses gatilhos, o que o gatilho faz é startar dentro de você, dar o start, é tipo apertar o controle remoto de ligar a televisão. Ele liga um programa que já está dentro de você. Esse programa são as cargas emocionais, as memórias emocionais que está dentro de você. Então não adianta eu podar a ponta da roseira que vai crescer outro. Não adianta eu reprimir esse comportamento de fúria que vai para algum lugar esse comportamento. Gera tensão no corpo, dor nas costas, que era o meu caso, problema no estômago. Algumas pessoas não conseguem dizer não para o chefe ou para outras pessoas, mas criam úlceras dentro do corpo. Ou de tanto nervosismo, de tensão em função de problemas no relacionamento, problemas financeiros, criam úlceras, criam problemas estomacais, porque para algum lugar vai a carga emocional. Então tá bom, Renan, então eu tenho que brigar no trânsito? Você devia ter brigado no trânsito para que a sua história fosse diferente? Não, a questão não é brigar ou não brigar no trânsito, a questão é como que eu paro de fato de me comportar assim no trânsito. Estou dando um exemplo aqui, tinha os gritos com as minhas filhas, tinha coisas absurdas que eu cometia, beber, encher a cara, passar vergonha na frente da minha família, algo que eu nunca desejei. Se é isso que você deseja para você, é outra história, eu nunca desejei isso. Eu não gostava de ser essa pessoa que bebia para ficar alegre, que bebia, enchia a cara, esquecia o que aconteceu no outro dia, sabendo que as minhas filhas me viram daquele jeito. Eu não gostava de ser assim. Então, podar a roseira é a mesma coisa que tentar controlar ou eliminar um comportamento pelo comportamento. Você não muda comportamento pelo comportamento. Você muda comportamento dando passos atrás. São 2 passos atrás, até você se deparar com as cargas emocionais que estão dentro de você. Então esse foi o maior erro, um dos maiores erros, né? Eu falei que era o menorzinho, esse foi um dos grandes erros que eu cometi no meu processo, a ponto de achar que eu não era uma pessoa comprometida, a ponto de acreditar que de fato eu era incapaz, porque eu não conseguia mudar o comportamento. E aí eu estava fazendo cursos, lendo livros, fazendo terapia, inclusive pessoas falando, dando a entender, falando claramente, nem dando a entender, que eu era uma pessoa não comprometida comigo, com a minha família, com a minha profissão. E tudo isso, obviamente, estava ligado à mudança de comportamento. Então esse foi um grande erro que me fez ir muito mais para o fundo do poço do que trazer algum benefício.
Obviamente, eu focando nisso, eu aprendi que não era assim que se fazia, né? Mas tive que apanhar muito para entender que você não muda comportamento, seja ele de vício com comida, vício com drogas, vício com qualquer coisa, tentando inibir só o comportamento. O que faz gerar o seu comportamento é 2 passinhos para trás. 2 passinhos para trás é comportamento, sentimento, emoções. É aqui que está a base dos seus comportamentos. É aqui que você deve focar. E é aqui que eu aprendi a focar para mudar os meus comportamentos. E o outro grande erro, que eu diria que esse é meu inimigo público, né? É você tentar mudar a sua história. Veja bem, vamos supor que o seu time de futebol perdeu, ou você perdeu o emprego. O que aconteceu foi, meu time perdeu, eu perdi o emprego. E isso automaticamente gera sentimentos. Você entra num estado de tristeza, entra num estado às vezes de raiva, num estado às vezes de indignação. Tudo isso traz uma carga emocional negativa e a gente tende a querer se livrar dela, certo? Normal, quando eu tô com dor no pescoço, eu vou lá e tomo um Dorflex, tomo um analgésico qualquer, tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo, sei lá, qualquer remédio, Doril, qualquer coisa eu vou tomar para poder eliminar a dor. Então, quando acontece uma ocasião na vida que me gera sofrimento, eu também vou querer eliminar. Então, esse grande erro está ligado a eu querer mudar os fatos que ocorreram na minha vida. Então, o time perdeu, você perdeu o emprego, isso é uma realidade, não tem como você fugir dessa realidade. Então, como que a gente lida com isso? A gente encara essa realidade. Se eu perco o emprego, eu começo a procurar um novo emprego. Se o meu time de futebol perdeu, eu engulo aquilo, não tem muito o que eu fazer além de torcer, né? Torcer não vai mudar muito o que está acontecendo lá dentro do jogo, mas você pode simplesmente continuar acreditando no seu time. Você sofre aquela dor, a vida segue. Certo? É assim que a gente lida com a realidade da vida, não é verdade? Só que quando a gente está falando de problemas emocionais, de perturbações emocionais, a tendência é a gente não encarar dessa mesma forma realista que eu trouxe para você, que provavelmente você concordou comigo. Porque as perturbações emocionais estão enraizadas principalmente na primeira infância, que vai ali do 0 até os 7 anos de idade, podendo chegar até os 12 anos de idade, uma das principais, vamos dizer assim, deformações no nosso potencial emocional. Então, até eu descobrir isso, eu fiquei por 7 anos indo em cursos, lendo livros, da mesma forma com os comportamentos, né? Eu fiquei fazendo terapia para que eu pegasse a realidade do meu passado, aquilo que me fez ser quem eu era, aquilo que me fez ser quem eu sou hoje, transformar aquela realidade em algo que eu gostaria que fosse. Então, por exemplo, eu pego o seu time de futebol. Eu gostaria que meu time tivesse ganho. Você gostaria. Você não gostaria de ter perdido o emprego. Adianta você pegar essa realidade, esse fato, e dizer para você, não, eu não perdi o emprego. Na verdade, o emprego, aconteceu alguma coisa e eu precisei ir embora para abrir novos caminhos. Tudo bem, vai abrir novos caminhos, mas tem uma realidade que está acontecendo na sua vida, que você está sem emprego. Se você ficar 2 anos sem emprego, é uma consequência da realidade de você ter perdido o emprego. Então não adianta você querer enfeitar essa realidade, dizendo coisas de qualquer ordem, positiva ou negativa. A realidade não se muda, perdeu o emprego, já deu baixa na sua carteira de trabalho. Agora, se você ficou 2 meses, 1 mês, 15 dias sem o emprego, você perdeu o emprego e logo 15 dias depois conseguiu outro, o que você vai pensar? Novas portas se abriram, o mal que vem para bem. Então, a realidade não se mudou da mesma forma. A realidade de você perder o emprego é uma só. Agora, você arrumou emprego em 15 dias, é mais uma realidade. Você ficou 2 anos empregado, é mais uma realidade que pode acontecer na vida e acontece na vida de muitas pessoas. Então, quando eu vou olhar para o meu passado, quando eu vou investigar as causas das minhas perturbações emocionais, eu tendo a ressignificar. Esse é meu inimigo público número 1, porque você ressignificando o seu passado, tentando mudar fatos da sua história, você nunca vai se tornar uma pessoa madura. Você nunca vai ter uma identidade forte. A sua identidade vai estar sempre enfraquecida, porque você não consegue ou não teve apoio, não teve técnica, conhecimento para de fato integrar a sua verdadeira história, sua verdade original em si mesmo. Você olhar para a sua história e isso é minha história, isso me compõe. E obviamente superar aquilo que gera dor emocional, mas sem mudar a sua história, sem enfeitar uma história triste,
Não adianta você pegar uma situação de abuso sexual, por exemplo, que aconteceu comigo, e eu colocar um coraçãozinho, falar que aquilo foi legal. Não, aquilo aconteceu porque era para ser, porque a vida é divina, porque... Não! O que de fato eu senti? Qual é a verdade original daquela história? A verdade original é que naquele ato, naquele momento, eu me senti muito envergonhado. Eu fiquei com muito ódio, com muito nojo, com muita raiva. Fiquei com vontade de matar aquela pessoa. Então, isso é a verdade original. Tá, Renan, mas não é bom sentir coisas negativas. Não é bom sentir... Não tem bom ou ruim, na verdade. Não tem bom ou ruim para os sentimentos. Os sentimentos, eles são o que são, eles surgem. E quando eu não encaro o sentimento que surge, tento ofuscar, ocultar, reprimir ele, é uma das raízes das perturbações emocionais. Então, até eu entender isso, que ressignificar as histórias que me machucavam, não querer olhar para as histórias que me machucavam, para as pessoas que me machucaram, que geraram deformidades no meu potencial emocional, até que tudo isso fosse, de certa forma, integrado, internalizado, que fosse compreendido por mim, foi muito sofrimento, porque eu ficava tentando ressignificar, tentando olhar a história sempre de um ponto de vista positivo. E aí vem a positividade tóxica de hoje em dia, que atrapalha muito dos processos de superação de perturbações emocionais, porque as pessoas estão cada vez mais não podendo sentir, não podendo, de fato, sofrer, de fato, ficar por um dia, uma semana deprimidas, descontentes, frustradas com a vida, porque todos esses sentimentos são comuns. O que não é comum é você ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, que nem eu fiquei, 2 anos, aí já não é comum. Aí a gente já está falando de algo crônico, mas esse grande erro de você ficar buscando ressignificar o seu passado para tentar encontrar de forma forçada até algo que não foi verdadeiro, algo diferente do que você sentiu, algo diferente da percepção que você teve, que compôs você, que você tenta negar, esse é um dos maiores erros. Esse é um grande erro que eu acredito que faz muitas pessoas ficar patinando no processo de perturbações emocionais, de superação das perturbações emocionais, e não consegue simplesmente sair disso. Fica ali a vida enganando a si mesmo, ou porque um profissional não tem conhecimento para ajudar, ou porque o profissional até tenta, mas a pessoa prefere continuar se iludindo e nunca consegue se tornar uma pessoa inteira. Nunca consegue se tornar uma pessoa com amor próprio, com autoestima, porque a autoestima não está em não ter sofrido. Eu percebi que a autoestima, para mim, ela surge a partir do momento que eu percebi o que me trouxe até aqui, o que eu senti o que me trouxe até aqui, que eu parei de negar o que me trouxe até aqui. Aí sim eu tenho uma identidade forte, consigo ver o que de fato eu sou, porque eu só sei o que eu sou se eu olho porque me compôs, porque me fabricou. É um processo de fabricação, dia após dia. O que eu estou fazendo aqui agora está fabricando o Renan de amanhã. O que aconteceu com você no primeiro dia do seu primeiro dia de vida foi parte do seu processo de fabricação, uma etapa importante no seu processo que leva você a ser quem você é hoje. Então, para mim, no meu processo de superação, ressignificar não tem coisa tão dolorosa quanto ficar tentando encontrar aquilo que você não tem dentro de si. Você tentar encontrar amor onde não tem amor. Você tentar encontrar alegria onde não tem alegria. Você fica lutando contra si mesmo, numa história que só tem tristeza, que só tem frustração, que tem nojo, que tem raiva. Você tentar encontrar algo que a sociedade acha que deve ser encontrado, ou algo que algum profissional acha que deve ser encontrado, ou algo que algum livro diz para você que ali você precisa encontrar alegria. Olha, sua mãe fez isso para você, mas você precisa encontrar alegria porque ela é sua mãe. Então, para mim, não teve nada mais doloroso do que ficar lutando contra isso. E todo o processo, vamos dizer assim, da minha libertação mesmo, da minha superação, começa a acontecer quando eu encontro essa chave, quando eu começo a virar essa chave. E da onde que surge essa chave, né? A grande descoberta, e não é à toa que isso acabou se tornando o meu inimigo número 1. E tudo isso acontece num processo que eu estava fazendo de olhar para a minha infância, vasculhando fotos, olhando para as histórias, tudo de novo. Tinha passado 7 anos ali tentando achar alguma coisa e não conseguia porque era mal conduzido ou porque eu mesmo eu não queria, né, olhar para aquilo. E quando eu enxergo que aquilo que vai me tirar das perturbações, aquilo que vai fazer eu ser produtivo de novo, eu ter paz interna, aquilo que vai me fazer a me sentir mais eu, a eliminar aquele vazio de dentro de mim, isso acontece um dia que eu saio do escritório,
depois de ter feito desenhos relacionados à minha infância, depois de ter olhado para essas fotos, eu chego lá em casa e minha esposa estava lendo um livro. O livro é A Revolta do Corpo, esse livrinho aqui, da Alice Miller. E eu chego todo empolgado dizendo para ela, olha, a chave é essa, a gente tem que olhar para a nossa história verdadeira. Eu chego todo empolgado no apartamento e aí ela estava com o livrinho e falou, nossa, esse livro eu comprei esses dias na Amazon e a mulher fala exatamente disso. Quem que é essa mulher, né? A gente foi ver, a gente nunca tinha ouvido falar dela, nunca nenhum profissional da área de terapia, muito menos dos cursos que nós fazíamos, ninguém falava da bendita mulher. E aí, um livrinho de pouquíssimas páginas, né? Um conhecimento tão vasto, um livrinho de 80 e poucas páginas, 83 páginas, ela falava exatamente o que eu estava falando para minha esposa. Então, em 1970, 1950, as pessoas já falavam disso. Já falavam disso que eu estou trazendo para você, que eu tive que ficar 7 anos apanhando para aprender sozinho, junto com a minha esposa. E aí ela falava exatamente isso, que o que traz para você a superação, o que traz uma certa plenitude, é você olhar para a sua história como ela foi. É você conseguir suportar e integrar dentro de si toda a sua história, de dor e de prazer. Tudo aquilo que compôs você, que compôs a sua história. E para mim aquilo ali foi a virada de chave total, né? Falei, é isso mesmo, é isso que a gente tem que seguir, é essa linha de pensamento, porque todas as outras não estão funcionando. O que eu fico mais, assim, pé da vida mesmo, as pessoas estão seguindo coisas que não funcionam. Elas já sabem que não funcionam. Ou se funcionam, está dentro ali de uma área de placebo de resultado. O que é uma área de placebo? De cada 100 pessoas, 30% tem resultado. Isso é placebo, significa que se você fizesse ou não a terapia, fizesse ou não aquilo que o autor, aquilo que a técnica, aquilo que o curso está te falando para fazer, qualquer um conseguiria. É tipo tomar açúcar, dar açúcar para a criança que está falando que está com dor na perna. Você dá o açuquinha para ela, diz que é um remédio muito potente. Isso é placebo, ela vai sentir melhora. 30% das pessoas sempre sentem uma melhora tomando placebo, recebendo um placebo. Seja um remedinho, seja alguma técnica de alguma terapia. Então, por que as pessoas continuam fazendo isso? Foi uma das revoltas também, né? Revolta do corpo e eu revoltado, né? Então, essa era uma outra coisa que deixava a gente... não é possível que a gente vai ter que seguir nessas mesmas linhas, né? Então, eu comecei a seguir bastante das orientações do que fala no livro. O livro não traz ali, faça X, Y, Z. Ele não tem um passo a passo para você. Ele traz uma ideia generalista sobre o que é o processo de superação, o que é a terapia, o que deveria acontecer na terapia. E ela traz críticas sobre Freud, críticas sobre outros autores, sobre a falha em olhar para a infância. A falha em olhar para a verdadeira história daquilo que realmente aconteceu com você e não fugir disso. E ter o suporte do profissional, das técnicas, para que isso aconteça. Então não importa muito a técnica, isso eu percebi no meu processo. A técnica que vai fazer acontecer aquilo não importa muito. Importa o jeito da coisa, como que se faz aquilo acontecer. E aquilo que não deve acontecer. Eu me cercar para que eu não ressignifique. Eu me cercar para que eu não entre nos dogmas daquilo que as pessoas acham correto, certo. Eu simplesmente focar no meu processo e na minha história. E a Alice Miller trouxe isso de bandeja para a gente. Entre aspas, né? Uma bandeja que demorou uns 7 anos para chegar, de muita dor, sofrimento, mas chegou, né? E depois, ao longo do tempo, eu fui me deparando com outros autores que também iam muito nessa linha da infância, das coisas estarem ali na infância, né? Aí tem Laços Afetivos, de John Bowlby, que é fenomenal também, traz muitas pesquisas sobre o que acontece com os bebês, a questão da separação, da quebra de vínculo, tanto na fase da infância quanto na fase do adulto, o que é o luto, que luto não é simplesmente você perder uma pessoa, luto também está ligado àquilo que lhe faltou na infância, como por exemplo a compreensão de mãe, de pai em uma determinada situação, como por exemplo uma ajuda de um irmão numa determinada situação. Então tudo aquilo que você acaba não tendo, como se você tivesse sempre que estar sendo frustrado, sempre o processo de frustração numa idealização de que se frustrar a criança, ela se torna mais forte. Então esses autores vão contra, e não só vão contra, a questão não é ir contra, a questão é você provar por A mais B
que dor e sofrimento não deixa ninguém mais forte. Dor e sofrimento só causa dor e sofrimento e pode sim causar feridas que vai levar você a vida toda com aquela ferida aberta, você ocultando, colocando band-aid nas feridas para fingir que não aconteceu nada, para fingir que aquilo te deixou mais forte. Então, autores como eles só reforçaram a ideia de que eu já estava percebendo nos meus processos que estava errado, que não estava dando certo. Como assim eu não sou alguém comprometido? Como assim eu sou uma pessoa que não liga para minha esposa? Não, tudo que eu mais quero, minha esposa, minhas filhas, é prosperar profissionalmente. Como assim? Então, quando a gente está em estado de perturbação emocional, a gente fica muito vulnerável. É muito fácil a gente sair acreditando naquilo que um profissional com diploma ou sem diploma está falando que você é ou que você precisa fazer. É muito fácil, na posição dessas pessoas, simplesmente colocar os dogmas, as crenças deles, o que é certo e o que é errado, que você pode ou não sentir. É muito fácil. O que é difícil mesmo para esses profissionais, seja através do atendimento, seja através de livros, qualquer técnica, qualquer forma de exposição e qualquer forma de abordagem com você ou comigo, o que é difícil é eles ajudar você a olhar a realidade da sua história, olhar o que de fato fez você ser quem você é hoje. E sabe por quê? Sabe o que eu percebi que é muito difícil para essas pessoas? Porque eles mesmos não superaram. Eles mesmos têm uma história triste por trás daquilo que eles são hoje e que eles não conseguem olhar. Todos nós temos momentos tristes, histórias tristes que nos compõem, que nos formaram, né? Mas a superação permite que você consiga ajudar o outro a olhar para a sua verdadeira história. Quando você faz o seu processo e você se torna mais íntegro, mais verdadeiro, com uma identidade mais forte, mais maduro, você é capaz de ajudar o outro a olhar para as histórias tristes dele, as histórias de sofrimento dele. Se eu não faço esse processo comigo, a minha imaturidade, a minha identidade fraca, não vai querer fazer isso com o outro, não vai fazer com que o outro acesse as suas dores. Sabe por quê? Porque dói em mim. Eu, no papel do profissional, não consigo fazer porque dói em mim. Então eu percebi que esses profissionais não faziam por maldade. Eu vou enrolar o Renan ou a esposa dele, a Camila, para que eles nunca saiam das perturbações emocionais. Não é isso. Acontece que eles mesmos não superaram. Eles mesmos não puderam até hoje olhar para a verdadeira história das vidas deles. E isso, obviamente, dificulta fazer com que ajudar outras pessoas a olhar para o seu sofrimento, a olhar para a sua dor. E não olhar só para a dor e sofrimento, tá? O processo não é de dor e sofrimento, o processo é de libertação, é de superação, é de busca de conforto. Eu falo que dentro de uma das forças da superação, do processo que eu aprendi, a força de impulso, né? A busca do processo é do sentimento de reconforto. Então, quando você olha para uma situação trágica, ruim, assim como eu olhei de situações com a minha mãe, com o meu irmão, a situação pode ser de dor e sofrimento, mas o que causa depois é de reconforto. É a mesma coisa de você comer uma sobremesa muito gostosa. Você fica bem depois. Então é como se aquela ferida estivesse se curando, é como se você tivesse... É a superação em si, não é como, é a superação, né? Então eu acredito que a maioria das técnicas e profissionais não estão preparados para lidar com as suas próprias verdades e muito menos ajudar as outras pessoas a lidar com as verdades delas. Então, quem eu penso que eu sou, né? Eu sou um engenheiro que ao longo de mais de 20 e poucos anos tentou esconder suas dores, seus sofrimentos através de vícios, tentou esconder da esposa as suas partes mais tenebrosas e nebulosas, por muito tempo maltratou as filhas e que não aguentou mais se esconder, decidiu se curar e que ao longo de 7 anos, não conseguindo ajuda de profissionais, ajuda de alguns livros, decidiu pegar o problema para si e decidiu investigar o que deveria fazer. Esse sou eu, o engenheiro que se torna terapeuta para poder se curar, para poder superar as próprias perturbações emocionais e que depois veio também contribuir para a superação da minha própria esposa, né? Então esse é o Renan Martins, que vocês conheceram um pouco mais hoje, e até o próximo vídeo.